Boa noite, pessoal. Aqui é o Borba. Boa noite, meu nome é Ellen. Oi, meu nome é Gislaine. Boa noite, meu nome é Anthony. O nosso grupo ele ficou responsável por falar sobre as constituições da República Federativa do Brasil, né? Nosso artigo científico trata-se de uma pesquisa exploratória e histórica e que visa analisar a Carta Magna, a lei suprema de qualquer estado, né? É a Constituição Federal. Nós vamos analisar todas as constituições federais, desde a primeira de 1824 até a vigente de 1988. Dessa forma, nós vamos tentar entender, né, como é que foi a evolução histórica das constituições e saber a forma como elas foram elaboradas. Mas, para isso, a gente precisa primeiro saber o que é uma constituição, na verdade, né? Será que todo mundo sabe o que é uma constituição? Então, assim, uma constituição ela pode ser entendida de diversas formas. Depende do sentido que é adotado, por exemplo. Mas, no sentido amplo, a Constituição ela é um conjunto de normas e regras que regula a formação do Estado, a organização política administrativa e a forma de governo. Ela também pode ser entendida como um conjunto de princípios, por exemplo, né, que norteia todo o ordenamento jurídico, define as diretrizes que regem uma sociedade e institui direitos e garantias fundamentais aos cidadãos, né? Por exemplo, uma pirâmide bem conhecida, a pirâmide de Hans-Kelsen, eu acho o nome dele, se pronuncia mais ou menos assim, ele coloca a Constituição no topo da cadeia, mesmo a gente sabendo que não há hierarquia entre as normas, mas a Constituição é colocada no topo mais alto do ordenamento jurídico, né? Por quê? Porque o conteúdo de uma Constituição, ela versa sobre os assuntos mais importantes de um país, né? Por isso que ela é considerada a lei suprema, a lei de maior relevância. Então, para iniciar, nós precisamos começar pela primeira Constituição, que foi a Constituição de 1824, também conhecida como a Constituição do Brasil Império. De 1822, né, como todos bem sabem, Dom Pedro I declarou a independência do Brasil. E o Brasil passou a ser o primeiro, passou a ter seu primeiro imperador, tornou-se uma monarquia, né? E em meio a toda essa confusão, né, de separação de Portugal, segurança jurídica, o imperador Dom Pedro ele buscava se estruturar como um Estado soberano perante as outras nações, as quais ele tinha relação comercial, relação de afinidade ou qualquer tipo de relação. E, então foi necessário fazer uma constituição para que pudesse efetivar e consolidar o novo império que estava se instalando no Brasil, né? E essa constituição ela veio com um viés de orientação liberal, voltada à democracia. Ela só veio com esse viés, porque porém, né, esse viés ele foi ofuscado na criação dos poderes. O imperador, ao criar a Constituição, elaborar a Constituição, ele definiu 4 poderes, que é o legislativo, o executivo e o judiciário. Contudo, ele criou um quarto poder, e esse poder passou a ser o poder moderador. O poder moderador ele tinha controle sobre todos os outros poderes. Ele regulava os outros poderes. Ele tinha, na verdade, ele era um poder total. Ele fazia o que ele quisesse. Tinha os 3 poderes, o poder executivo, legislativo e o judiciário, mas o poder moderador ele ficava acima de todos os poderes, né? E isso gerou problema. Por quê? Porque se esse poder moderador fosse usado por um monarca autoritário, ele tinha controle total sobre e controle total absoluto sobre a sociedade, entendeu? Ele passava por cima de todos os poderes. Ele era um poder controlador, na verdade, né? Em tese, ele foi criado para resolver problemas entre os outros poderes, entre o judiciário, o executivo e o legislativo. Mas no fim mesmo, esse poder moderador era um poder controlador. O imperador ele tinha um controle total sobre o Estado. Então isso foi que gerou uma incongruência entre a ideia inicial de fazer uma constituição democrática e liberal e colocar um quarto poder, né, autoritário e que poderia fazer o que quiser, né? Então, a Carta Magna de 1824, né, teve essa principal característica, foi o poder moderador. Em tese, moderador porque fazia moderação entre os poderes, mas no fundo ele era um poder autoritário, poder que fazia o que queria, o que bem entendia no Estado. Aí a outra principal característica da Constituição de 1824 é que ela foi a de maior longevidade na história do Brasil. Ela permaneceu por volta de 65 anos, né? De 1824 até mais ou menos 1891, exatamente. As principais características da Constituição de 1824, né?
Vou falar sobre a elaboração da Constituição Brasileira que se iniciou em 1889 após um ano de negociações. O ponto mais forte foi definir a separação entre a Igreja e o Estado. As eleições não ocorreriam mais dentro das igrejas e, é claro, o governo não iria mais interferir nas escolhas de alto clero. E também definiu que as paróquias como unidades administrativas seriam removidas de administração. Ao todo, a Constituição de 1891 contava com 91 artigos e 8 artigos de disposições transitórias, isto é, determinações que teriam validade apenas em caráter temporário. Constituição de 1991, enquanto instrumento que ratificou a mudança da forma do governo do Brasil, trouxe mudanças significativas para o nosso país. E destacaremos algumas delas. A principal foi a nova Constituição, que ratificou o republicanismo como forma de governo e estipulou que o presidencialismo seria o sistema de governo da República Brasileira. Pessoal, eu fiquei responsável por tentar trazer ao seu entendimento um pouco sobre a Constituição de 1934. E foi regida com o intuito de organizar um regime democrático, que sugere à nação a unidade, a liberdade, a justiça e o bem-estar da sociedade. Porque naquela época estava havendo muitas revoltas populares. O pessoal estava descontente com tudo que estava acontecendo, né, naquela época. E havia muitas revoltas populares. E ela foi criada também com o objetivo de melhorar as condições de pelo menos grande parte da sociedade dos brasileiros. Ela trouxe leis em direito à educação, ao trabalho, à saúde, à cultura. E essa Constituição foi muito importante para os brasileiros, pois ela reconheceu alguns direitos muito importantes para nós. E direitos que até hoje eles seguem valendo, né? Um deles são, aí um exemplo, as reformas trabalhistas, né? Que foi reduzida a jornada de trabalho para 8 horas, o descanso remunerado, o direito às férias remuneradas e alguns outros, né, direitos. Porém, essa foi a Constituição que durou menos tempo. Ela durou apenas 3 anos. Eu vou falar um pouco, né, sobre a Constituição de 1937, conhecida como o Estado Novo. A Constituição de 1937, ela surgiu em 10 de novembro de 1937, próximo ao fim do mandato de Getúlio Vargas. Ele deu um golpe de Estado e promoveu-se ao poder, elegendo somente ele ao poder. Ele dizia que ele salvaria o Brasil, porque ele evitava de haver represas militares, outros tipos de intervenções, né, ao regime do Brasil, que durou até o fim do mandato de Vargas, que ela teve muitas características fascistas e antidemocráticas, porque o pessoal não tinha mais direito ao voto, não era mais direito às eleições presidenciais e o poder legislativo federal. Vargas revogou ao cargo em 1934 e dissolveu o Congresso e impõe a Constituição de 1937, que dá ao presidente. Essa Constituição, ela tinha características fascistas e antidemocráticas, que chegou a ficar conhecida como polaca e fascista, sendo elas que proibiu as eleições indiretas para presidente e a relação do poder legislativo e judiciário, e a prisão de pessoas consideradas inimigas políticas. No caso, aquelas pessoas que não concordavam com o mandato do presidente, com as ideias, com as objeções dele e com tudo o que ele dizia. Até mesmo hoje, na nossa época, nós vimos que muitos são contra alguns presidentes, outros são a favor, e naquela época isso foi tirado. Se você fosse contra, você poderia ser preso por conta disso.
Vargas revogou a Carta de 1934, que dissolveu o Congresso e impunha a Constituição de 1937, que dá ao presidente o autodomínio para permanecer ao poder e com poderes considerados limitados. No caso, ele poderia fazer o que ele quisesse, que ele não seria exonerado do cargo e ele não sofreria nada aconteceria com ele. Vargas continuou na Câmara, porém, ele não podia mais, as suas opiniões, no caso, ele não podia mais falar. O seu voto, o que ele dizia, não podia mais ser exercido. Porém, ele continuou ali, né? Então, eu vou falar sobre a Constituição de 1946, que seria, tipo, um alívio para a população brasileira logo depois do governo de Getúlio Vargas, que foi um governo totalmente totalitário. Então, o cenário que o mundo vivia naquela época era de respirar mesmo, tipo, de alívio, pois depois de várias quedas dos regimes totalitários na Europa, do fascismo e do nazismo, os países mudaram seu modo de governar, sendo mais flexíveis, para não arranjar problemas com os países mais fortes que passavam a pregar contra o autoritarismo. Então, foi aí que o Brasil começou a entrar algo mais democrático, ser uma Constituição mais democrática que foi implantada em pleno governo do Eurico Gaspar Dutra, com o intuito de formular uma nova Constituição visando dar um fim na repressão que o país passou durante o governo de Getúlio Vargas, composta de 218 artigos e mais 36 provisórios, durou 18 anos, tomando um governo mais democrático como a independência dos poderes executivo, judiciário e legislativo, reconhecimento da igualdade de todos perante a lei, por conta, tipo, na época do Getúlio Vargas, os mais ricos tinha a idade limite para cada pessoa ter seu acesso à justiça. Já ali naquela Constituição que foi estipulada em 46, não. Já vem reconhecendo a igualdade de todos perante a lei. O fim da censura, que passou ser muito opressora durante o mandato de Getúlio Vargas, porque era o Getúlio Vargas que governava a mídia. Então, aí, em 46, chegou o fim na mídia, onde seria liberdade de expressão, chegou com essa ideia do povo falar sobre criticar o governo, tendo liberdade de criticar, de apoiar, sem ter medo de nada, entendeu? Com a nova Constituição de 46, conferiu-se República Federativa, dando maior autonomia aos municípios, porque antes os municípios eles não tinham uma autonomia tipo direta no município, entendeu? A capital continuou sendo instalada no Rio de Janeiro, porém já em um artigo específico da Constituição de 46 já visava a mudança dela para o Planalto Central, que seria no Goiás. Das principais características da nossa Constituição de 1946. Bom, pessoal, retomando aqui o conteúdo, né? Eu vou falar sobre a Constituição de 1967, também conhecida como a Constituição do Regime Militar. Foi a nossa quinta Constituição, né? E ela teve início após o golpe militar ocorrido entre 31 de março e 1º de abril, né? Ao qual acusou João Goulart, então presidente do país, de que ele estaria favorecendo o comunismo internacional, né? Então os militares ascenderam o poder quando eles tiraram o João Goulart da presidência, né? Uma principal característica do regime militar, né, é que ele ficou marcado pela antidemocracia e principalmente pelo autoritarismo. Uns discordam, uns acham que foi um período bom, outros acham que não foi, mas a história conta que não foi. E esse autoritarismo ele ficou materializado através dos atos institucionais, os famosos AI, né? E foram 17 ao total. Só que dos 17, 5 é o que ficaram mais marcantes, que foi do 1 ao 5.
Então, a gente separou aqui o ato institucional número 5 para falar um pouco para vocês o que é que foi ele, né, o que é que aconteceu. Inclusive, a gente ouve muito falar sobre esse ato institucional número 5 nos dias atuais, né? Atualmente, a gente ainda ouve falar muito dele. Então, o ato institucional número 5 ele foi o mais duro da história do regime militar. Por quê? Porque ele aumentou o poder do presidente, né? Ele aumentou o poder do presidente e isso resultou em perdas de mandatos legislativos. O presidente da época, né, ele fechou o Congresso Nacional e ele tinha também direito de intervir em estados e municípios. Da forma que ele quisesse. Ele também até podia suspender os direitos e garantias dos cidadãos, para você ter ideia. Então, assim, essa foi a principal marca do regime militar. E os diversos excessos cometidos pelo governo, né, o autoritarismo, inclusive a falta de popularidade, fez com que nos anos de 1983 e 1984 as pessoas fossem às ruas reivindicar seus direitos num ato civil que ficou marcado, chamado de direta já. Eu acho que todo mundo já ouviu falar nas diretas já. Ele foi um ato de cunho político, né, que reivindicou as eleições presidenciais de forma direta e democrática, né? O pessoal foi para as ruas para solicitar que as eleições elas fossem realizadas de forma direta, com voto, por exemplo, e democraticamente. Só que isso não aconteceu, né? No ano de 1984, houve as eleições realmente como as pessoas estavam solicitando, mas ela houve de forma indireta, né? Só que, porém, a parte boa desse período foi que saiu os militares do governo e entrou um civil no governo, né? Que foi o Tancredo Neves, foi eleito, e seu vice, o José Sarney. E aí que começa a história, porque o que acontece? Tancredo Neves, ele faleceu antes mesmo de assumir o governo, assumiu o cargo. Ele foi eleito democraticamente, com voto indireto, né? A gente sabe disso, mas ele não chegou a assumir a cadeira, ele faleceu antes disso. E aí o seu vice, o José Sarney, foi quem assumiu. E o José Sarney, ele fez uma coisa boa porque ele continuou o trabalho que o Tancredo Neves tinha proposto, né? Ele convocou uma Assembleia Constituinte Nacional, né? E para elaborar a nova Constituição. Uma Constituição que ela fosse democrática e que fosse liberal, né? Entre outras coisas, que previsse o voto direto, por exemplo, que era a briga da população, né, naqueles anos de 1983 e 1984. E assim foi feito. Esses são os principais pontos, né, da Constituição de 1967, né, do regime militar. Eu vou falar sobre nossa Constituição atual, que é a Constituição de 1988, que se deu o nome Constituição Cidadã, promulgada por Ulisses Guimarães, elaborada pela Assembleia Constituinte durante 20 meses. A Constituição Brasileira de 1988, a nossa atual Constituição, é um marco da redemocratização em nosso país, do qual saímos de um retrocesso nos direitos democráticos, das decisões tomadas pelos governantes que regiam nosso país em 1964, que foram os militares, como meu colega Borda falou, onde foi implantada a Constituição de 1967, que se manifestava de forma dura e reforçava o autoritarismo dos militares. Um novo período na história do Brasil, conhecido como Nova República, se deu após a publicação da Constituição de 1988, considerada a Constituição Cidadã, teve um longo procedimento de elaboração para constar grande parte das conquistas que celebramos atualmente no nosso ordenamento, livrando-se desta forma de um regime autoritário que o país enfrentou durante o regime militar. Uma das suas características de conquista é o reconhecimento e a diferença notória da transição do regime militar com a limitação dos poderes populacional para um poder ordinário e democrático, dando abertura aos direitos importantes como o reconhecimento do crime e racismo, ou seja, dando um ato de mais de liberdade para os pretos do nosso país, o princípio da dignidade humana, direitos sociais como os dos trabalhadores, que antigamente não era regido formalmente, uma justiça parcial, para que todos nós teremos acesso, independência de classe social, raça ou gênero, aplicação do direito do dinheiro público, seria cada investimento ou cada manifestação, cada movimento que seja feito com o nosso dinheiro, de forma documentada, clara para a população, dizendo onde está sendo aplicado.
buscando atender todos os anseios de todas as classes, raças, trazendo igualdade e equidade. A Constituição de 88, dentro de 500 anos de existência de nosso país, foi a mais democrática, dando limitação, principalmente dando limitação aos nossos governantes, dando limitação ao governo, para que ele não seja controlador, não seja autoritário, como foi no passado, que não seria visando refazer os mesmos erros. Também foi uma Constituição de grande importância para as mulheres. Vou citar a Jaqueline Pintaguy, mas ela foi de grande importância porque ela se reuniu com várias mulheres de todos os setores da nossa sociedade para elaborar uma carta que se deu o nome de Carta da Mulher para entregar para o Poder Constituinte. E também pediu para que todas as mulheres do Brasil enviassem, por forma de carta, de vários outros modos, o que seria legal colocar na Constituição que beneficiasse as mulheres. As mulheres no nosso país, elas não tinham tanto acesso, elas não tinham tanta voz, tanta fala. Então, depois que a Jaqueline fez essa carta para as mulheres, eles entregaram para o Poder Constituinte, e todas as reuniões, todas as sessões que tinha para formular a nossa Constituição, as mulheres se reuniam e iam lá para verificar se estava sendo aplicada de forma correta os anseios de todas. A ação chegou por forma dessa nossa Constituição de 1988, que hoje em dia é tão importante, que rege todas as nossas normas jurídicas, que faz acontecer todas as nossas leis e que dá liberdade, que dá limitação para o povo e para o governo. Vou falar sobre essa conclusão do trabalho agora. Na história evolutiva e política das constituições brasileiras, é possível perceber que houve intercalações entre regimes mais fechados e autoritários com regimes mais democráticos, e isso refletiu diretamente na elaboração da Constituição naquela época, tendo algumas constituições sido impostas de forma autoritária à sociedade e outras aprovadas por processos democráticos, aprovadas por assembleias constituintes. Bom, pessoal, um breve resumo do nosso trabalho, bem resumido mesmo, resumo do resumo, porque o nosso trabalho ficou bem extenso, né? Muito material disponível para pesquisar sobre os assuntos. Se alguém tiver interesse em se aprofundar mais no assunto sobre as constituições, a gente vai estar disponibilizando o material impresso para professor, ou se entrar em contato comigo ou qualquer do grupo, a gente repassa para vocês, quem tiver interesse.